A guerra entre os filisteus e os israelitas era um conflito constante na região da antiga Palestina. Os filisteus eram um povo poderoso, com um exército bem treinado, enquanto os israelitas enfrentavam dificuldades para resistir aos seus avanços. Num determinado momento, os filisteus e os israelitas se posicionaram em lados opostos de um vale. Os filisteus tinham um campeão formidável chamado Golias. Ele era um gigante, alto e forte, usando uma armadura pesada e carregando uma lança tão grande quanto um poste. Golias desafiava diariamente os israelitas, desejando um confronto individual para decidir o destino da batalha. Ele clamava: "Escolham um homem para descer e enfrentar-me. Se ele puder me vencer, seremos seus escravos. Mas se eu o vencer, vocês serão nossos escravos." O rei Saul e seu exército estavam aterrorizados. Ninguém ousava enfrentar Golias, até que um jovem pastor chamado Davi chegou ao acampamento israelita trazendo mantimentos para seus irmãos. Davi ficou chocado ao ouvir os insultos de Golias e a covardia do exército de Israel. Ele se ofereceu para enfrentar o gigante, apesar da descrença de todos. O rei Saul relutantemente concordou, equipando Davi com sua armadura, mas Davi preferiu ir com suas próprias armas, uma funda e algumas pedras lisas que ele tinha recolhido do riacho. Ao se aproximar de Golias, Davi clamou: "Você vem contra mim com espada, lança e escudo, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem você desafiou." Davi colocou uma pedra na funda, girou e lançou com precisão. A pedra atingiu Golias na testa e ele caiu com estrondo. Davi então tomou a espada do gigante e o decapitou. O exército filisteu, vendo seu campeão derrotado, fugiu em pânico. Os israelitas, encorajados por essa vitória impressionante e sobrenatural, perseguiram e venceram os filisteus. Davi se tornou um herói nacional e começou seu caminho para se tornar o rei de Israel, cumprindo a vontade de Deus. Sua coragem, fé e confiança em Deus foram lembradas por gerações como um exemplo de como a força da fé pode superar as adversidades mais terríveis. Um ponto controverso que surge na história de Golias e os filisteus é a interpretação das origens dos gigantes na Bíblia. A menção dos Nefilins, em Gênesis 6:4, tradicionalmente associada a seres de grande estatura e força, é algumas vezes conectada com os gigantes como Golias. A controvérsia se concentra na explicação desses gigantes e sua relação com os filisteus. Alguns estudiosos sugerem que os gigantes mencionados na Bíblia, incluindo Golias, poderiam ser descendentes dos Nefilins, uma raça de seres sobrenaturais ou seres humanos com características sobre-humanas. Isso gerou debates sobre a natureza e origem desses seres, e se eles realmente existiram como descritos na Bíblia. No entanto, é importante observar que a interpretação desses textos bíblicos pode variar consideravelmente entre diferentes tradições religiosas e comunidades teológicas. Algumas pessoas veem essas passagens como literatura simbólica ou metafórica, enquanto outras interpretam de maneira literal. Essas questões levantam debates significativos sobre a natureza dos relatos bíblicos e como eles devem ser entendidos. As opiniões diferem quanto à interpretação dessas passagens e sua relação com figuras como Golias e os filisteus, proporcionando um terreno fértil para uma ampla gama de discussões teológicas e interpretativas. A história da batalha entre Davi e Golias é um relato poderoso de coragem, fé e superação. Ela ressalta como a confiança em Deus pode capacitar alguém a enfrentar desafios aparentemente impossíveis. O confronto entre os filisteus e os israelitas não era apenas uma batalha física, mas também uma batalha espiritual e de crença. Golias representava o poder e a arrogância humanos, confiando em sua força e habilidades. Enquanto isso, Davi representava a confiança no poder divino. Davi, um jovem pastor, não se deixou intimidar pelo tamanho ou pela experiência de Golias. Sua confiança em Deus era maior do que qualquer temor humano. Ele recusou a armadura pesada e as armas convencionais, confiando na sua funda e nas pedras simples,
simbolizando sua fé na orientação divina. Ao proclamar sua confiança no Senhor dos Exércitos, Davi revelou sua convicção de que não estava sozinho naquele momento crucial. Sua vitória sobre Golias não foi apenas uma demonstração de habilidade física, mas um testemunho do poder e da intervenção de Deus. Essa história ressoa através dos séculos como um lembrete de que, independentemente do tamanho dos desafios que enfrentamos, nossa fé e confiança em algo maior do que nós mesmos podem nos fortalecer para superar até mesmo os obstáculos mais assustadores. A vitória de Davi não foi apenas sobre um gigante, mas sobre o medo, a dúvida e a opressão. Sua história continua a inspirar e encorajar pessoas em todo o mundo, lembrando-nos de que, quando enfrentamos nossos próprios Golias, a fé e a coragem podem nos guiar para triunfar sobre qualquer adversidade. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Ao Mestre. Aqui, mergulhamos em um mundo de conhecimento, aprendizado e reflexão. Se você busca expandir seus horizontes, descobrir novas perspectivas e explorar os ensinamentos que nos inspiram, este é o lugar certo para estar. Juntos vamos explorar temas que nos desafiam, nos motivam e nos fazem refletir sobre o mundo ao nosso redor. Este é um convite para fazer parte de uma comunidade que valoriza o aprendizado contínuo e a busca pela verdade. Inscreva-se agora para não perder nenhum conteúdo novo. Vamos embarcar nessa jornada de descobertas e crescimento juntos. Clique no botão de inscrição, ative as notificações e faça parte desta incrível jornada de aprendizado. Um grande abraço.